Está começando mais um Comentando no QG especial. Sim, este que é o nosso de número 15 é para falar sobre o novo anúncio da JBC. Hoje o episódio é pra gente conversar um pouco sobre Tokyo Revengers, que foi o anúncio feito nesta quinta-feira, dia 15, pela editora na live com o pessoal do Pipoque Nankin. Cara, foi o anúncio, como eu disse no meu Instagram, foi o anúncio mais assertivo que a editora fez, assim. Todos que ela fez, assim, tem muitos anúncios bons, né? E aí eu destaco Kamen Rider Kuga, My Broken Mariko, que pra mim vai entrar em lista de top 5 de muita gente. Mas, cara, Tokyo Revengers atualmente é obra de, vamos colocar assim, maior hype, né? Vem tendo um crescimento muito exponencial em vendas no Japão, vem chamando muito atenção pela forma como a história funciona, né? Abordado vários temas. É uma história muito legal. Então ver esse anúncio pela editora hoje foi bem interessante. Mas antes de eu entrar nos méritos, né, comentar com vocês um pouco sobre a obra, bem curtamente, porque eu pretendo fazer em breve um podcast especial sobre Tokyo Revengers, mas eu vou comentar os pontos mais gerais, né? Vamos fazer uma sinopse, uma ideia básica aqui. Tokyo Revengers é escrito e ilustrado pelo Ken Wakui, publicado na Weekly Shonen Magazine desde março de 2017 e segue em publicação. Atualmente tem 22 volumes na data da gravação desse podcast. Porém, no dia seguinte, né, a essa gravação, na sexta-feira, dia 16, sai lá no Japão o volume de número 23, além de um sketchbook, né, digamos assim, com um guidebook, para ser mais preciso, com referente ao anime. Tá? Além disso, lá no Japão, além do mangá, que já tem mais de 25 milhões de cópias, a gente tem um live action que estreou no último dia 9. Inclusive, na primeira semana dele, dentro da exibição no cinema, ele teve um rendimento muito alto, superou inclusive Viúva Negra, que também era estreia na semana lá. Tem o anime, que está disponível na Crunchyroll, tanto com legendas quanto com dublagem. Então assim, você já pode ir lá assistir. A dublagem tá um pouco mais atrás da versão legendada, mas mano, vale muito a pena ambas versões. E como posso dizer, a série é nada mais nada menos do que um dos fenômenos resistentes dentro da Magazine. E era uma obra que, comemos, na época ele era meio que um azarão, vamos colocar assim, porque ninguém esperava muita coisa, ninguém realmente acreditava que, tipo assim, ia ser uma obra que ia chamar tanto atenção. Óbvio que tem pontos também que vale mencionar que são polêmicos, né, de forma geral, envolvendo a série, em especial o que envolve o símbolo da gangue principal, né, da Tokyo Manji. Mas eu vou comentar isso daqui a pouco. Mas basicamente a história do mangá, ela foca no Hanagaki Takemichi, que é um jovem, na época ali no começo da série, se não falei mal, ele já tá com seus 23, já tá dos seus 20 anos. E ele é um garoto muito comum até, vamos dizer, tem uma vida bem medíocre, no sentido de mediano. E um belo dia ele é empurrado na linha de trem e ele volta ao passado, né? Primeiro, vamos dizer assim, que desvira um pouco na bobagem, ele descobre que a antiga namorada dele da escola morreu e ele é jogado pra menina. Basicamente, a ordem afeta muito o fato de quando ele achou que ele ia morrer, ele simplesmente vê que ele voltou no passado. Mas principalmente quando ele tava no ensino médio, a gente vai acompanhando as desventuras dele ali. Se você quiser uma explicação melhor da sinopse, tem um cast sobre as primeiras impressões do anime, então fica mais fácil do que eu ficar me enrolando aqui. E assim, eu falei no começo, eu já tô empolgado que, nossa, foi uma escolha assertiva da JBC e eu vou entrar em alguns pontos. O primeiro deles é que a editora inclusive informou isso na live com o Pipoque Nankin. Informações a gente vai começaremos a ter a partir do próximo JBC Beats, que ocorre na próxima semana, porque o da semana já estava gravado, então não tem informação. E eles inclusive comentaram na live que eles receberam um contrato hoje. Então assim, basicamente fecharam hoje e eles já estão passando esse ano. Estavam passando esse anúncio. Não foi dito se a obra vai ser big, se a obra vai ser normal que eu digo tanco. Não foi dito nenhuma informação assim geral. Só foi dito que o título é da editora. E pra mim isso já serviu de um hype gigantesco, porque assim, você aproveita o melhor momento da série, quando todo mundo tá empolgado, porque quem aproveitou pra ler o mangá, né, que nem eu que fiz, agora que o segundo arco tava começando, eu fui ler o mangá e tipo assim, não fazia tempo que eu não sentava, tipo, num dia eu matava tudo que saiu do mangá. E eu basicamente li toda a série, tudo que tinha disponível aí nas escalas da vida, eu li. Não vou negar que eu li, pô, é muito bom. É literalmente uma obra que, tipo assim, a gente olha e fala, nossa, o protagonista é um bosta, porque o Takemichi é um bosta. Mas, cara, quando você vai lendo, vem acompanhando,
tudo que acontece com o Takemichi, você acaba se encantando, porque tipo assim, você vê que o moleque, ele é o ser humano padrão, ele não tem superpoderes, ele não tem nenhuma skill assim que você olha e fala, mano, ele é o diferentão, mas tipo assim, ele é um menino muito bom, né, tipo assim, ele é um menino, vamos focar dessa forma, muito bonzinho, né, então assim, e o que ele quer fazer é basicamente a coisa mais, que talvez pra gente possa parecer meio loucura, mas assim, ele simplesmente quer tentar fazer, mudar aquele futuro que ele viu, né, que é a pessoa que ele amava, que era a primeira namorada dele, morreu. Ele simplesmente quer corrigir isso, e é bem interessante a forma como isso vai lidando, como o personagem vai crescendo ao longo da história, e como a gente vai conhecendo personagens que são ainda mais interessantes. E a gente entra no Mike, a gente entra no Draken, a gente entra assim no sentido, a gente aborda, né, porque de certa forma a gente vai ter a abordagem de todos os personagens de uma forma ou de outra, né? A gente conhece o passado do Draken, a gente vai descobrir um pouco mais sobre o Mike, a gente descobre um pouco mais sobre diversos outros personagens. Eu vou falar dos dois, porque os dois também tem um foco muito grande, né? Então a gente vai vendo até outros personagens que logo no começo são mencionados, tipo o Teta Kisaki, a gente vai entender um pouco melhor algumas coisas dele ao longo da história, e isso é muito legal. É um mangá de gangue, isso é uma coisa interessante para mencionar, e aí eu entro no outro tópico, que é com relação a um ponto. Muita gente, quando tava fazendo divulgação, né, todo mundo foi comentar o anúncio, porque diversas pessoas comentaram, uma coisa que eu vi que muita gente colocou foi a capa em japonês. A capa em japonês, ela tem um pequeno ponto, que inclusive no meu especial eu vou fazer referência a esse texto também, que eu vi hoje, mas tem um texto bem interessante lá no Omelete sobre essa questão, que é o Manji. Pra quem não sabe, o Manji, ele é a suástica budista, e no anime, na versão ocidental, há edições. Ah, Paulo, é a Crunchyroll que edita. Não, é o Japão que faz uma versão editada e manda. E eu digo que é o Japão porque o segundo encerramento da série, o Tokyo Wonder do Nakimushi, ele tem um mini clipe no Spotify, e a versão de mini clipe do Spotify, ela está editada, e é a mesma edição que tem no encerramento da Crunchyroll. Então, tipo assim, já é uma edição que vem do Japão. E por que o Japão editou? Porque a suástica, ela tem outra conotação, mesmo sendo diferente aqui. Pro ocidente, a suástica se tornou um martírio, vamos colocar assim, porque martírio se tornou algo maldoso, né? A gente tem muita gente, o ocidental moderno se vê muito na suástica nazismo, essas coisas, enquanto no Japão eles entendem que existe sim a suástica nazista, inclusive é diferente da suástica budista, só que a suástica budista, né, o Manji, ele tem um significado próprio até bem bonito, né? Então assim, existe esse ponto, e a capa do mangá, ela tem, né, a suástica, e tem um vidro quebrado. Isso no Japão. Fora do Japão, todos os países que eu vi capa até então, ou ela não existe, ou não existe suástica, ou no caso, por exemplo, a Kodansha americana, eles colocam a suástica bem escondida no fundo. Tipo, tem um personagem, você só vê as pontas da suástica atrás do personagem, mas você não a vê. Eu não sei o que a JBC vai optar, mas obviamente eles vão trabalhar toda uma explicação sobre isso, até porque dentro do mangá você não deixa de ver a suástica dos personagens, porque o uniforme da Tokamandi tem a suástica. Mas é sempre bom deixar isso muito claro. A suástica no mangá, ela é mais fácil de ser explicada. Você faz uma nota, você faz textos explicando e tal, explicando sobre budismo, etc. Então é mais fácil, tá? E aí, antes que alguém ouça esse podcast e me diga, mas Paulo, isso é uma coisa... Cara, eu fiz uma pesquisa, eu quero deixar isso já adiantado aqui. Eu fiz uma pesquisa logo quando eu comecei a ver essa treta da suástica do Manji. E a suástica budista, ela não seria tão conhecida, por exemplo, aqui no Brasil, porque aqui a gente tem mais de 200 milhões de pessoas. Menos de 1% da população é budista. A gente não tem nem, tipo, a gente tem 200 mil budistas. Isso num censo de 2010. Mesmo tendo se passado, e foi o último censo que eu tive acesso, mas mesmo tendo passado, esse número não chega em 1 milhão, por exemplo, de budistas. Então, assim, é mais difícil. E sem contar que, vamos convir, né? O núcleo otaku, ele não é um núcleo muito grande, e nem é um núcleo que muitas vezes aceita muitas pessoas que não são. Então é mais difícil as pessoas conhecerem isso. Então você também tem que entender que, por exemplo, no anime não dá pra se colocar, no mangá vai ter, porque você também não vai mexer nisso. Só que na capa, obviamente, há essa possibilidade de não termos. Vamos ver o que já deve ser explicando nos próximos períodos, nos próximos
JBC Beats, para a gente ter uma noção do que virá. Mas se não tiver a suástica na capa, por exemplo, não adianta você dar chilique. Você tem que entender que no Brasil, assim como em todo o ocidente, a suástica não é bem vista, independente de como a gente entenda. Ah, mas a suástica budista, a gente tem menos de 1% da população, bem menos de 1% da população aqui é do budismo. Então, como você tem pouca gente que é budista, etc., não dá pra você colocar na capa. Porque como é que você coloca numa livraria um bagulho que tem uma suástica na capa e não pode ser interpretado errado, entendeu? Dentro do mangá, obviamente, não vai ser retirado, mas na capa eu quero ver o que eles vão fazer e tô realmente curioso. Mas eu já discorri bastante, porque eu quero fazer um podcast justamente falando sobre a obra, comentando um pouco melhor algumas coisas, né, dos arcos do anime, comentando tudo de uma forma geral e até mesmo se eu conseguir até lá, né, se eu sair de alguma forma, né, oficial. O live action eu também quero ver se até quando é live action eu também falo sobre. Mas eu quero fazer um especialzinho sobre Tokyo Revengers, comentar um pouco também sobre todo esse boom que a série fez, comentar melhor esse texto que eu falei do Omelete e tal. Então, eu nem vou me alongar muito, eu me alonguei pra caramba, inclusive. Mas, vale sempre lembrar vocês, Tokyo Revengers está chegando, muito provavelmente saindo em 2028 pela JBC. Pra não dizer que pra não dizer que é certeza, mas assim, muito provavelmente. E cara, agora é só esperar as novidades serem passadas, porque com certeza uma coisa que eu assim já ponho essa aposta. Muito provavelmente ao final da primeira temporada a gente vai ter alguma coisa relacionada a uma segunda temporada, porque a série fez um barulho muito forte. E eu torço pra assim, continuarmos tendo mais o anime, pro hype continuar e a galera se envolver. E eu garanto pra você que deram uma chance, já anota aí no seu caderninho, pô, Tokyo Revengers. Se vier em Tanco, compra. Se vier em Big, compra. Porque é uma obra que ela realmente vai te atrair. No começo eu vou falar, putz, eu não gostei do Takemichi. Mas à medida que a história vai evoluindo, você vai curtindo tanto o personagem como todo o núcleo dele que você se encanta bastante. Certo? Eu falei pra caramba, mas eu só quero deixar avisado isso. E assim, esse podcast, eu tô gravando ele antes das 11 da noite. Muito provavelmente esse podcast sai no final da noite, começo do dia seguinte, aí talvez até um pouco antes, porque eu já vou terminar de gravar, eu vou mandar ele, só vou gravar outra coisa e vou mandar ele pra ilha de edição. Então pode ser que ele saia no mesmo dia. Então assim, se porventura ele sair no mesmo dia, né, sair aí no dia em questão, que eu tô na quinta-feira mesmo, eu saibam que tipo assim, ele é um especial que sairia na sexta de madrugada. E na sexta também tem episódio, tá? O penúltimo episódio da terceira temporada, agora eu já posso contar pra vocês. É o penúltimo episódio da terceira temporada. E na segunda-feira nós teremos um último episódio da terceira temporada. E aí eu conto pra vocês referente às surpresas que eu tenho guardado. Tá bom? Só lembrando sempre, indica pro coleguinho comentando. Pode ser esse especial, pode ser algum outro episódio aí que vocês gostam, pode ser até mesmo que vai sair mais tarde. E além disso, vai indicando, porque se todo mundo for indicando, me seguindo nos agregadores, a gente vai aumentando cada vez mais aí a família, mais gente vai ouvindo, mais gente vai curtindo alguns episódios, vai me dando feedback, etc. E assim vai seguindo. Tá? Antes também que eu esqueça, pra não esquecer, o Comentando é um podcast semanal de 2 a 3 episódios. Pode ocorrer de sair um? Pode, mas depende bastante. Geralmente de 2 a 3 episódios. Além disso, os episódios saem entre segunda, quarta e sexta. Tá? Pode sair em dias variados. Estamos aí nos agregadores Spotify, Google Podcast, Deezer, Apple Podcast e Amazon Music. Tá? Além disso, também você encontra a gente no Anchor, no Stitcher, no Radio Edit e por aí vai, diversos outros locais. Todas as minhas redes de contato estão aqui embaixo. O Instagram é SR_Raposo, Paulo_Raposo, meu Twitter, porque às vezes eu falo algumas bobajadas, às vezes eu compartilho outras coisas. E assim vai indo. E além deles também tem meu e-mail aqui embaixo, por caso você queira mandar alguma coisa, etc. Só ir lá. Tá bom? Galera, ficou um podcast grande, eu achei que até ficar menor, mas eu não consegui, me empolguei, vou falando, me perdendo, fui soltando aqui na emoção mesmo, tá bom? Então assim, por hora é isso, um abraço e nós fomos!